E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios básicos sobre logaritmos. Bom, esses exercícios são mais alguns exemplos, nada muito complicado, mas são exemplos para a gente se acostumar com a linguagem de logaritmo, para a gente ficar mais familiarizado com isso. Então vamos resolver alguns logaritmos simples. Então vamos lá. Quanto que é o log de 0,1? Bom, vamos lá. Como é que a gente sabe? O que a gente sabe? Quando nós não especificamos a base é 10. Certo? Então a gente quer saber o log de 0,1 na base 10. Ou seja, a que número que eu elevo o 10 para que dê 0,1. Então, o que a gente vai fazer? Isso é igual ao log na base 10 e 0,1 é igual a 1 sobre 10, certo? 0,1 é 1 décimo. Então, o que a gente pode perceber? A resposta disso é menos 1. Por quê? Porque 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10, né? O que é igual a 0,1. Então, se eu levo 10 a menos 1, eu chego no 1 sobre 10 no 0,1. Portanto, o log de 0,1 na base 10 é menos 1. Vamos para o próximo. Eu quero saber o log de 1 na base 74. Bom, a resposta disso é simplesmente 0, né? Porque a gente sabe que a que expoente que eu levo 74 para que dê 1? A resposta é 0. Né? Porque qualquer número, tirando o 0, elevado a 0, é 1. Então, o único expoente ao qual eu levo 74 para que dê 1 é o próprio 0. Portanto, o logaritmo na base 74 de 1 é 0. Mais um exemplo. Log na base 2 de 1 sobre 8. Quanto que é? Bom, a gente pode reescrever isso do seguinte modo. Logaritmo na base 2 de 1 sobre 2 ao cubo, certo? Se a gente fatora o 8, a gente vai ver que 8 é 2 elevado a 3. E isso pode ser escrito como sendo o log na base 2 de 2 elevado a menos 3. Por quê? Nós sabemos, né? Isso tem até explicado num vídeo de curiosidades lá no Isso é Genial. Se a gente faz o expoente ficar com o sinal contrário, a fração inverte. Né? Igual a gente fez aqui, muito parecido com o 10. O 10 é igual a 10 elevado a 1. O 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Então, a mesma coisa aqui. 1 sobre 2 ao cubo é a mesma coisa do que 2 elevado a menos 3. Então, a resposta disso é menos 3. Certo? A qual número que eu levo o 2 para que dê 2 elevado a menos 3? Bom, o menos 3. Então, vamos para mais um exemplo. O ln de 1. Bom, lembre-se que ln é o logaritmo natural neperiano. É o logaritmo na base e, número de Euler, e no caso de 1, né? O logaritmo de 1 na base Euler. Isso daqui também é 0, né? Muito parecido com este exemplo aqui. O único número ao qual eu elevo o e para que dê 1 é 0. Né? Porque todo número tirando 0 elevado a 0 é 1. Isso também está explicado no vídeo de curiosidades lá no Isso é Genial. Certo? Então, resolvemos mais um aqui. Mais um exemplo. Vamos lá. Eu quero saber o log na base raiz de 2 de 2. A qual número que eu levo raiz de 2 para que dê 2? Bom, esse é simples, certo? É o 2. Porque raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. Mais um exemplo. Eu quero saber o logaritmo na base 81 de 3. Bom, vamos lá. Lembre-se que 81 é 3 elevado a 4. Se você fatora 81, dá 3 elevado a 4. Isso é 3. Certo? Então, veja o seguinte. Vamos igualar isso daqui a x. Você poderia até aplicar uma propriedade que a gente viu lá nos vídeos de propriedade, mas não vamos aplicar. Vamos resolver através de equações exponenciais. Então vamos fazer o seguinte. A partir disso daqui, nós conseguimos tirar uma equação exponencial. Certo? Que, pela definição de logaritmo, 3 elevado a 4 elevado a x é igual a 3.
Bom, 3 elevado a 4x é igual a 3 elevado a 1. Portanto, as bases são as mesmas, igualamos os expoentes. 4x é igual a 1. Portanto, x é igual a 1 sobre 4. Portanto, o log de 3 na base 3 elevado a 4 é 1 sobre 4, né? Ou o log de 3 na base 81 é 1 sobre 4. Vamos para mais um exemplo. Eu quero saber... Vamos aqui para uma parte mais limpa. Eu quero saber o log na base 2 de raiz de 2 sobre 2. Bom, nós podemos resolver isso daqui através de equações exponenciais também. É o que a gente vai fazer. Certo? Depois nós vamos ver de um outro modo. Então, vamos igualar isso daqui a x. Nós sabemos que pela definição de logaritmo, se isso é uma igualdade, o 2 elevado a x, 2 elevado a x, é igual a raiz de 2 sobre 2. É igual a raiz de 2 sobre 2. E temos que resolver esta equação exponencial. Nós já sabemos como fazer isso, nós vimos em vídeos anteriores. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar ambos os lados por 2, ou seja, o 2 vai passar aqui multiplicando. Então 2 elevado a x vezes 2 é igual a raiz de 2. 2ax vezes 2, a base é a mesma, somos expoentes. Então isso aqui fica 2 elevado a x mais 1, porque aqui é 2 elevado a 1. Somos expoentes aqui. Isso é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Certo? A raiz de 2 é a mesma coisa do que elevar o 2 a 1 sobre 2. Isso tem até explicado também em um vídeo de curiosidade do Ser Genial. Então, como as bases são as mesmas, igualamos os expoentes. Então, x mais 1 é igual a 1 sobre 2. Portanto, x é igual a 1 sobre 2 menos 1. E isso é igual a, vamos fazer aqui a minha MC. 2, 1, menos 2. Isso é igual a menos 1 sobre 2. Portanto, o log de raiz de 2 sobre 2 na base 2 é menos 1 sobre 2. Só que nós temos um outro modo de nós enxergarmos que isso é verdade. E que modo é esse? Bom, pense na fração 1 sobre raiz de 2. Nós temos que racionalizar, certo? Se nós chegássemos no resultado 1 sobre raiz de 2, isso é senso comum. Na verdade não é senso comum, isso é... como é que eu vou dizer? Isso é como se fosse uma regra que nós instituímos, né? Que nós vamos sempre racionalizar. Isso não tem lá muito motivo, mas a gente sempre faz isso. A gente racionaliza o resultado. Porque tanto é que... Como que a gente vai racionalizar? Multiplica aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2. Nós podemos perceber que isso é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o raiz de 2 sobre 2 é igual a 1 sobre raiz de 2. Mas, por que nós racionalizamos? Bom, vou ser sincero, eu nunca achei um motivo exato para isso. Bom, talvez porque são dois modos diferentes de escrever a mesma fração, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre raiz de 2. Pode ser que tenham outros exemplos que, sem racionalizar, fiquem muito diferente uma fração da outra e a gente não consiga enxergar que elas são iguais. Certo? Mas eu nunca achei uma justificativa de por que racionalizar. Mas racionalizamos porque isso é como se fosse um padrão, certo? Matemático para as coisas sempre ficarem dentro de um padrão. Então nós sempre racionalizamos. Agora, como nós vimos, o raiz de 2 sobre 2 ele é igual a 1 sobre a raiz de 2. Então nós podemos dizer que isso daqui é a mesma coisa do que o log na base 2 de 1 sobre a raiz de 2. E a gente pode ver que a gente vai chegar no mesmo resultado, certo? Porque isso daqui é 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. E nós vamos inverter aqui a fração, então vamos colocar vamos mudar o sinal do expoente. Então isso é 2 elevado a menos 1 sobre 2. E o log de 2 elevado a menos 1 sobre 2 na base 2 é menos 1 sobre 2. Então nós vamos ver que os resultados batem, certo? E vamos fazer mais alguns poucos exemplos para acabarmos com esse vídeo. Ou seja, o número de Euler elevado a Ln de 917. E isso é igual a 917. E isso daqui é até uma propriedade que a gente viu, certo? Mas por que isso é verdade? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o E elevado a Ln de 917 de x. Não, na verdade vamos fazer diferente. Vamos pensar o seguinte. O que é
o ln de 917. Vamos escrever assim, e elevado ao log na base e, porque o ln é log na base e, de 917. E pense, o que é o log na base e de 917? Isso é justamente a qual expoente que eu elevo o e para que dê 917. E eu estou elevando o e justamente a este expoente. Então isso daqui dará 917. Porque a gente até viu um modo de mostrar que isso é verdade lá no vídeo que a gente falou dessa propriedade, né? Vamos mostrar de outro jeito. Log de 917 na base e vamos chamar de x. Então isso daqui é o e elevado a x. Certo? E isso daqui é elevado a x. Só substituir log de 917 na base e por x. E pela definição de logaritmo, nós podemos fazer isso daqui, certo? O elevado a x é 917. E elevado a x igual a 917. Então, e elevado a x é igual a 917. E elevado a x é igual a 917. Só que o x é justamente o log de 917 na base e. Então, isso é o e elevado ao x, que é o log de 917 na base e. Eu posso estar sendo um pouco repetitivo, só que eu estou mostrando de dois modos diferentes porque que isso é verdade, né? Isso daí foi explicado no primeiro vídeo de propriedades. Então, mais um exercício. O log na base 5 de 5. Isso aqui é fácil, isso daqui é 1, certo, né? Porque 5 elevado a 1 dá 5. E um último exemplo para nós acabarmos de vez com esse vídeo. O log de 144 na base 2 raiz de 3. Bom, esse daqui pode parecer complicado, mas na verdade nem é complicado, certo? Nós temos que enxergar o seguinte. 2 raiz de 3 é igual a raiz de 12. Por que isso é verdade? Bom, faça o seguinte. Faça o caminho inverso, certo? Raiz de 12 é raiz de 3 vezes 4, certo? Então nós podemos tirar o 4 da raiz. Raiz de 4 é 2, que fica multiplicando a raiz de 3. Então por isso que essas duas coisas aqui são iguais. Então, eu só escrevi aqui 2 raiz de 3 no lugar de raiz de 12 para parecer mais complicado, mas na verdade não é. Isso aqui é o log de 144 na base raiz de 12. E a resposta disso é 4, certo? Por quê? 12 ao quadrado, raiz de 12 ao quadrado é igual a 12. E 12 ao quadrado é igual a 144. Então eu elevo ao quadrado duas vezes, eu elevo a 4. Então esta é a resposta. Log de 144 na base raiz de 12, ou 2 raiz de 3, é igual a 4. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.